Boa tarde, boa noite. Tivemos aqui uns probleminhas técnicos, movimentos aqui animados, correndo com o computador na mão para a internet, mas agora já deu certo. Alegria estar aqui com vocês. Desculpa o atraso. Bom, vamos organizar então a nossa dinâmica. Quem poderia assumir, né, o cronometrista para a gente estar organizando o tempo? Ou a cronometrista? Bem-vinda, querida Rita, bem-vinda, querida Carol. Consegui aqui, hoje foi uma versão, depois eu conto a história. Tô na vizinha, basicamente, sem internet. Tudo bem, Carol? Olha que lindo, tá aí no mato, coisa mais linda. Oi, Carol. Oi, oi, pessoal! Oi, Rita, Uhum. Helder. Bom ver os amigos. Bom, gente, quem poderia assumir o cronometrista, então? Vamos lá, para a gente poder movimentar. Uma pessoa, por favor. A gente estava solicitando para organizar o tempo. Quem pode estar assumindo? O tempo, o cronometrista é aquele que ajuda a gente, né, a coordenar a dinâmica da nossa fala. Esse grupo aqui é bem antigo, né, gente? Eu não vou explicar de novo, não. Vamos lá, vamos animar. Quem pode estar assumindo? O povo está tudo cansado hoje, né, gente? É só para a gente poder ter a organização do tempo. Vamos lá? Quem pode? Carol, você assume? Posso assumir aqui, eu vou só ficar. Daqui a pouco eu vou ter que ficar em movimento. Daí eu vou ter que passar a bola. Mas posso assumir. Tá bom, agradecida, Carol. É bom só para a gente ter uma organização base, né? Eu sei que a gente já tem a dinâmica de grupo mais incorporada, mas lembrar que a vivência dela é que faz a diferença, né? Bom, o Bruno colocou que fica com as mãos, agradecida, Bruno. Então, ele ajuda nas mãos, a gente tem aqui a transcrição. Vamos trazer, então, as questões com relação às últimas perguntas que foram feitas. Primeiro, querida Flora, dizer que é uma alegria que você está aqui com a gente novamente. A gente teve aí um aprofundamento também, né, dos campos com a querida Ju também, perguntando, trazendo. Então, eu estou só tentando encontrar aqui as últimas perguntinhas. Eu deixei separado aqui no local, mas se alguém já tiver uma pergunta ou questão para trazer para a querida Flora, é muito bem-vindo, tá? E, Carol, daria uma sugestão de uns 5 minutos. O que vocês acham? Pode ser? Que aí você pode ir dando um alô para a gente Cinco poder. minutos para pergunta? 5 minutos Resposta para tudo? para a fala de cada um, digamos assim. Mas se você precisar de mais, Flora, que às vezes quem está trazendo alguma explicitação, sem problemas. É mais para a gente poder só coordenar, tá? Aí ela informa em 5 minutos, depois mais 5 minutos, tá bom? Beleza, tá bom. Eu vou trazer uma das perguntas já, que acho que a Lorena que tinha trazido, ela falou que hoje ela não poderia estar, mesmo porque ela tem trabalho, mas ela já tinha solicitado, que ela queria saber um pouquinho mais de como funcionava. Eu sei que a Rita também tinha essa questão, que ela fez no último dia, que a Ju também trouxe, né, mas correlacionada a como funcionava para fazer essa construção, por exemplo, dos acordos, no caso do acordo do limite, né, que foi uma das questões que foram trazidas aqui como um ponto de você conseguir fazer com que as pessoas elas tenham essa referência da construção do limite, porque esse é um ponto que a gente tem trabalhado na construção em geral, que é muito difícil, por exemplo, construir, tanto com os aprendizes quanto com os tutores, um processo de limite. Por exemplo, quando realmente chega a um nível de conflito ou chega a um nível de impacto da relação, que você não consegue transpor. Como é que o que vocês normalmente fizeram até construir para chegar ao limite e ser um local que realmente seja um limite, e não um limite negativo, como um processo de indiferença, tipo assim, raivinha, sabe? Não quero falar com você, limite, limite. Usar isso de uma forma assim mais irresponsável, e sim com responsabilidade para que se tenha uma possibilidade de construir uma base de convergência ou de consenso nesse limite. Então, seria nesse sentido, que aí a gente queria até trazer que a gente está trabalhando nos diálogos humanizadores no sábado também, sobre alteridade e autoridade. Como que a gente equilibra essa questão da autoridade e da alteridade, porque as duas são necessárias, mas sempre essa dificuldade da prática, porque a gente sabe explicar, tem as teorias, é muito bonito e tal, mas na hora da prática, quando você chega com a autoridade onde precisa fazer,
tem muita dificuldade. E quando tem também a alteridade da necessidade do reconhecimento do outro, é difícil também, porque tende a se ter um campo da meu poder, não um poder compartilhado, uma construção que seja nesse sentido, né? Então, se você puder trazer um pouquinho sobre essa fala, como é que vocês trouxeram essa questão, depois eu já vi que o Matheus está com a mãozinha levantada também. Tá. Na verdade, Vai lá, Matheus, vai eu lá. ia fazer eu pensei numa pergunta que complementa muito com isso aí que a Zizi já colocou. Aí eu já vou fazer, porque, Vai lá, tipo bora lá. assim, talvez você já consiga adicionar na sua fala, sabe? Sim. Que Vou só pegar um caderno aqui, peraí, gente. Só para eu anotar e eu não perder. Enquanto isso, bem-vinda, querida Malu. Já estamos conversando aqui com a querida Flora. Oi, Malu. Vai lá, desculpa, Matheus, bora lá, querido. Boa noite para todos. Boa noite, Matheus. Boa noite, boa noite. A pergunta é, tipo assim, as situações de indisciplina, vou colocar assim. Então, tipo assim, os alunos, eles não são as mil maravilhas, né? E às vezes eles não querem fazer as coisas que a gente meio que está orientando e propondo ali que eles façam, né? E aí é tipo assim, se você puder exemplificar, sabe, com um caso assim que aconteceu na escola, por exemplo, ou casos diferentes, de situações que o aluno está meio fraga, ele está meio irrepreensível ali, ó. Ele não está muito para diálogo, não. E está dando problema. Então, é um tema que esbarra assim, na mediação de conflitos, na regulação das relações, né? E aí, se você puder trazer um exemplo, assim, ou mais de um, né, para ilustrar. Tá. Acho que cabe bem, né? Na pergunta da Zizi. Bom, eu acho que desde que a gente começou a pensar o TIE, né, lá há 11 anos atrás, essa era uma questão que a gente tinha como importante, né? A gente entendeu desde o início que a gente precisava ter valores, né? E a gente estabeleceu quais eram os valores que a gente entendia que eram essenciais, que a gente trabalhasse, né, nas crianças e nós adultos, nas relações de todos nós, né? E aí a gente, junto com a comunidade, junto com as crianças, bem lá no começo, entendeu que a gente teria como valores norteadores da nossa prática, das nossas relações, né, de tudo, os valores do respeito, da responsabilidade, da honestidade, da humildade, da empatia, da solidariedade, da coletividade, né? Então, a gente estabeleceu esses 7 valores como um caminho aí que faria parte da essência da nossa escola, né? E a gente entendeu que se a gente tivesse esses valores bastante consolidados, né, e trabalhados, a gente conseguiria chegar em 2 objetivos que a gente entende como essenciais e importantes, que era na autonomia e na sustentabilidade, né? Então, a gente entendeu, assim, que esses valores sustentariam, chegariam nesse lugar da autonomia e da sustentabilidade. E aí, né, aí existe um lugar que é o lugar disso no papel, né, da gente ter estabelecido isso como algo importante para a nossa escola, e o lugar de onde a gente exercita isso, de como a gente trabalha isso, né, para que, de fato, isso seja introjetado, né, isso seja algo que faz parte ali da essência de cada um dos indivíduos da escola. E aí a gente fez e faz, desde sempre, muitos movimentos de retomada dos valores, né? Então, as crianças, as famílias, todos nós, têm ciência de quais são os valores, né? A gente faz frequentemente dinâmicas, né, de relembrar quais são, se a gente sente que, em algum momento, por exemplo, o valor. Essa semana, por exemplo, a gente estava na reunião dos educadores falando que a gente estava achando que o valor da coletividade, por exemplo, era um valor que estava
com algumas questões. Aí a gente pensa estratégias, nós educadores, do que a gente vai fazer dentro da nossa prática na escola, para que a gente retome. Então, é um exercício diário de retomada, né? Assim, gente, bora lá, precisamos falar de coletividade. Aí cada educador dentro das suas rodas, em vários momentos, pensa, e a gente pensa junto estratégias para que a gente retome o valor da coletividade, por exemplo, né? E as crianças, elas se cobram entre elas também, né? Está ferindo com os valores, né? Porque como isso é trabalhado sempre, né? A gente... eles mesmos vão se cobrando, então acaba ficando uma coisa que não fica somente nos adultos, né? Da escola. As próprias crianças, como isso é trabalhado com muita frequência, né? E a gente tem alguns dispositivos pedagógicos também, como, por exemplo, a roda de avaliação, né? A roda de avaliação é um dispositivo pedagógico que a gente tem um encontro semanal, né? Em que, nesse momento, as crianças estão divididas por autonomia, né? Por quanto elas têm ali de autonomia para lidar com as reflexões que aquele grupo faz. E é um momento em que a gente faz de autoavaliação e de avaliação uns dos outros, né? Então, a gente tem semanalmente essa roda, e aí, então, eles se avaliam, né? Então, eu acho que para mim está difícil conseguir cumprir com o combinado tal, né? E aí os amigos, ou então eles dizem, eu acho que eu fui ótimo. Daí um amigo falou, não, mas espera aí, né? Você lembra que aconteceu? É verdade, né? Então, é um exercício que é um exercício de muitos valores, porque daí é um exercício de humildade, né? Dentro dos nossos valores, de eu conseguir olhar para quais são as questões, né? As minhas dificuldades e conseguir falar, né? Do outro, de empatia, de conseguir trazer com cuidado, né? Para que eu diga para o meu amigo o que me incomodou, ou o que não está legal, com a intenção de melhora e não com a intenção de culpabilizar. Então, e também quando a gente percebe, né, essas coisas, estamos precisando trabalhar tal valor, a gente também usa esse momento da roda de avaliação para fazer. Então, daí a gente traz texto, a gente traz vídeos, a gente traz várias coisas que a gente passa e faz a discussão na roda, né? Porque daí a gente usa também nos momentos em que a gente vai, sei lá, gente, estamos falando de coletividade, o que vocês acham que isso aqui tem a ver com isso, né? Então, eu acho que os valores, eles são a essência dentro aqui do TIE, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas aqui no TIE pode fazer tudo, desde que você não fira com os valores, né? E aí é sobre isso, eu posso brincar a hora que eu quiser, se você por exemplo, com tudo que você está em dia, se você não tem a responsabilidade de estar numa oficina que você se inscreveu, você pode, né? Então, se você não fere com os valores, você pode, né? Dentro dessa relação que a gente tem, né? De troca. Então, eu acho que isso é uma coisa. A gente também tem um currículo que a gente desenvolveu ao longo do tempo, que é o currículo de autonomia, né? Esse currículo, ele é um currículo que a gente foi construindo para conseguir organizar esses lugares da aquisição da autonomia, né? A gente, uma vez, foi fazer uma vivência no Âncora, né? E lá no Âncora eles tinham um esquema de organização que era por núcleos, né? Então, as crianças eram organizadas por núcleos, e aí elas normalmente eram organizadas de acordo com a autonomia delas. Aí a gente, quando foi para lá, voltou e achou que isso fazia muito sentido para a nossa escola. E a gente tentou fazer essa organização. Quando a gente estava vivenciando ela, a gente começou a ver algumas coisas que a gente achou que não faziam sentido, porque é amplo e é abrangente essa ideia do que é autonomia, porque a gente falava, tá bom, essa criança tem muita autonomia para isso e não tem tanta autonomia, porque como é que a gente divide, né? E aí a gente começou a perceber um lugar meio competitivo dentro disso. Então, a gente não divide por série, mas a gente divide por núcleo. E aí, então, eu quero passar para o núcleo, mas se eu não consigo, isso acaba virando... A gente começou a perceber que não fazia sentido para a gente, né? Para como a gente tinha pensado, para como a gente tinha estruturado. E aí,
Então, a gente resolveu fazer essa organização por diversos grupos, de acordo com qual é a intenção da atividade, né? E aí, associado a esse currículo de autonomia, a gente desenvolveu junto às crianças uma lista de direitos e deveres, né? Então, assim, dentro dessa lista eu tenho direitos que são universais, né? Então, eu tenho o direito de brincar, eu tenho o direito de beber água quando eu tenho sede, eu tenho o direito de, né? Eu tenho o direito de ter um roteiro de estudos de qualidade, eu tenho um direito, né? A gente tem direitos que são universais. E a gente tem direitos que são adquiridos a partir da minha autonomia, né? Então, por exemplo, um direito que eu posso adquirir é tomar lanche em qualquer lugar da escola, né? Mas então por que não é todo mundo que tem esse direito? Porque começou a virar um caos, era prato espalhado pela escola inteira, era comida espalhada pela escola inteira. Então, aí a gente começou a entender que... Mas tinha gente que conseguia terminar, guardar, organizar o seu espaço, e... Então, aí, eles... Dentro dessas rodas de avaliação, eles vão pedindo os direitos, né? Eu gostaria de adquirir tal direito. Aí a gente se avalia e vê, não, acho que é ok, né? E aí eles vão... E esses direitos, eles adquirem... Existem pré-requisitos, né? Então é isso, para você conseguir o direito de comer em qualquer lugar, você tem que conseguir deixar o seu espaço organizado quando você sai, né? Você tem que conseguir lavar o seu prato e as suas coisas e secar e guardar no lugar. Se você consegue... né, checa todos esses pré-requisitos, você pode ter esse direito, né? Então, eles vão adquirindo direitos que eles também podem perder, porque também já aconteceu de adquirir o direito. Eu tenho o direito de estar nos espaços sem precisar ter um adulto perto, né? Porque aí, então, beleza, para eu ter esse direito, eu tenho que conseguir deixar os espaços organizados, não me envolver frequentemente em conflitos, né? Tem todo lá, e aí, então... Beleza, adquiri o direito. Deu 3 meses, estão causando na sala. Não, galera, não dá, né? Então, a gente vai fazendo sempre essa avaliação, e não é uma coisa que é hierárquica no sentido de que nós, educadores, que falamos, né? É uma avaliação que é coletiva, do grupo das crianças junto com o grupo dos educadores. Não é a gente que fala, você vai ganhar esse direito, você não. Isso é coletivamente definido, né? A gente tem também... Peraí, que eu tinha lembrado uma coisa. Em relação à pergunta do Matheus, né? Quando vocês têm alguma situação de alguma criança que tem muita dificuldade de cumprir com os combinados. Os combinados também da escola, todos foram definidos, ou todos não, quase todos junto, né? Então, em assembleias, a gente construiu os combinados da escola junto com as crianças, né? E eles podem ser descombinados, então, no momento da assembleia, é o momento dessas definições também. Eu não concordo com esse combinado. Vamos levar para a assembleia para a gente discutir, né? Ou então, eu acho que a gente precisa, os combinados vão aparecendo conforme as necessidades, né? Por exemplo, a gente mudou de casa no meio do ano passado. Agora, a gente tem um rio dentro da escola. Agora, a gente tem... Então, a gente precisa fazer combinados que são adequados a essa casa. Quais são os combinados de uso do rio? Quais são os combinados? Isso a gente constrói junto com eles, né? É claro que existe um ou outro que nós, educadores, entendemos que é importante e a gente define, né? Mas é sempre muito essa construção coletiva. E eu sinto que quando a gente faz esse percurso da construção coletiva, faz sentido, né? E aí, se faz sentido, é mais fácil de eu conseguir cumprir, né? Mas, sim, acontece da gente ter... crianças que têm uma dificuldade maior de lidar com as regras, com os combinados. E aí a gente tem, frequentemente, isso, né? A gente fala na roda de avaliação, a gente para tudo a qualquer momento para conversar, né? Então, teve uma situação, parou, vamos lá, galera, com 1, com 2, com 3, né? Chama no fim do dia para conversar. Então, conversas frequentes, né? Sempre com cuidado de tentar trazer mais para reflexão, né? Do que da opressão, né? Mas às vezes precisa de uns limites mais firmes, sim, né? De dizer, não é uma possibilidade, né? Nesse espaço. Então, existe também. Então, a gente criou, junto às crianças também,
como que seria isso quando isso acontecesse, né? Então, tá bom, a gente conversou, a gente falou a palavra limite, que é a palavra que a gente usa para dizer, ó, paramos aqui, mas continua, mas continua, mas continua, né? Então, a gente tem, primeiro a gente vai fazer uma conversa com a criança e tentar resolver. Não resolveu? Aí a gente faz uma conversa, a gente tenta trazer o maior número de educadores para conversar com essa criança, assim, para dizer, tipo, ó, estamos todos aqui juntos, olhando, cuidando, né? Normalmente a gente faz assim, ó, hoje no fim do dia a gente vai precisar fazer uma conversa, e a gente senta e traz uma seriedade maior, do tipo, cara, ó, o gato subiu no telhado, a gente precisa conversar, o que está rolando né, não cabe aqui no nosso espaço, e aí, beleza. Fazemos combinados, às vezes a gente redige documentos, assim, a criança assina, a gente assina, a família assina, né, assim, tentando trazer uma sociedade, documentar, ó, estamos aqui, então assina aí, né, a gente também faz isso, a gente conversa com as famílias, e a gente vai fazendo isso, vai conversando com a criança, vai conversando. A gente teve algumas situações pontuais da gente ter muita dificuldade, mesmo com todo esse processo que a gente construiu, de que a criança conseguisse, né? E aí a gente tenta olhar individualmente, né? Qual é a questão teve uma criança que era muito difícil, tinha uma questão complexa, que ele era super violento, agressivo, e aí ele não podia estar em nenhum espaço sem que tivesse um educador junto, não era nem assim, eu estou aqui, mas eu estou olhando para lá, ele precisava que a gente estivesse sempre na atenção, né? E aí a gente fez alguns combinados, tipo assim, então você precisa ficar junto do educador, assim, da educadora. Tá comigo na linguagem, tá comigo, acabou a linguagem, eu vou levar até o próximo educador que vai estar no lanche, ó, tá aqui agora, entreguei, né? Assim, aí, alguns a gente fez isso e deu 4 dias, melhorou, né? Porque a sombra, vou no banheiro, vai junto, espero do lado de fora, né? Assim, para dar, assim, gente, isso assim são situações muito excepcionais, né? Não é que a gente fica atrás da criança, a criança não pode nem ir no banheiro sozinha. E teve uma única situação porque a gente começou que a criança precisou muito tempo desse limite, desse contorno, né? E aí a gente, em muitas reuniões, em muitas reflexões, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, desse alinhamento da equipe, né, pedagógica, né, da gente estar muito alinhado, da gente definir juntos e juntas ali qual vai ser o caminho que a gente vai fazer, olhar para a criança e pensar, essa criança, né, e aí era uma criança pequena, assim, sei lá, 7, 8 anos, e aí, com muita dificuldade de conseguir lidar com limites e tal, e aí a gente começou a perceber que a gente perdia a criança, né, que essa coisa de precisar estar o tempo inteiro do lado, quando você vê, olhou para o lado, a criança não está, e aí ele não sabia mais quem era o adulto que estava responsável por ele, daí a gente pegou e a gente sentiu que a gente precisava ter uma coisa física, assim, um marcador físico que a criança olharia e saberia, bom, é essa pessoa que está comigo agora, né? Aí a gente comprou um colar que ele usava, que ele usava não, que o educador e a educadora que tivessem com ele usavam, né? Então era um colar de rabo de arraia, todo, né? Que ele estava comigo, por exemplo, chegava, vinha fazer o plano comigo, punha o colar. Então ele punha, né? Tinha esse ritual dele pôr o colar. Estava com o colar, terminou, eu ia levá-lo para outro educador, ele ia e punha o colar no educador, né? E aí a ideia era que depois de um tempo, quando ele conseguisse ali, né? Sempre numa conversa de um cuidado, a gente está entendendo o que está difícil para você, né? Então a gente está aqui juntos pensando, porque também não é a possibilidade, você está aqui, quando a gente vira, você está com uma pá, querendo bater a pá na cabeça do outro, né? É uma coisa. E aí a ideia era, quando ele conseguisse, ele ia ganhar o colar, né? Como um ritual, assim, Então, é isso, assim, acho que é uma coisa muito... Existem combinados gerais na escola para olhar para isso, né? Mas existe esse olhar muito individual de tentar entender que vai funcionar com aquela criança, né? Com aquela história daquela criança.
E eu acho que é isso, e é um processo, né, gente? É um processo de educar mesmo, né? De educar. A gente tem as rodas de afeto, né? Porque a gente fala das emoções, né? Então, que a gente trabalha muito com o emocionário, que a gente, né, nomeia, né? A gente entende que esse educar das emoções é muito importante para que a gente consiga entender o que a gente sente e lidar com mais clareza e tranquilidade, né? Então, acho que é isso. E aí, a palavra limite, né, acabou virando essa palavra que a gente trazia, né, e a gente entendeu no momento também em assembleia que a gente poderia, então, ter uma palavra que dissesse, né, ó, aqui a gente precisa parar. E aí, coletivamente, a gente definiu, então, que essa palavra seria a palavra que traria esse limite, daqui eu não passo, né. E aí, frequentemente a conversa de um pouco do que a Zizi também falou, que é dessa banalização da palavra que traz o limite, né? Então, a gente precisa sempre conversar com isso. Então, tá brincando, tá correndo, limite, não, né? A gente, ó, então, se você tá brincando, você tá gostando ou não tá? É limite mesmo ou não? Porque se for limite, você precisa dizer, ó, limite, né? Então, é sempre de uma atenção, muito de nós, educadores, na observação, para ir trazendo, né? A gente vai pontuando diariamente tudo isso, assim. Não sei se eu respondi, gente, se era essa. Muito bom, querida Flora, respondeu sim. Isso é uma questão que a gente percebe muito em quase todos os projetos, essa questão de quando não se consegue fazendo um acordo e o acordo ele se manter, que a gente precisa dessa questão, quando são com crianças, do processo de acompanhamento, né? De ter um acompanhamento mais próximo daquela criança, até que ela consiga entender, digamos assim, esse combinado, né? Que é um acordo de todos. Mas com os adultos, e essa é uma outra questão também, que a gente faz algumas avaliações, né? Porque a gente sempre precisa retomar, né? Com as crianças parece que é uma questão que uma vez que elas compreendem, elas passam para uma outra camada. Mas com os adultos é uma questão que parece que retorna ao princípio, né? Em alguns momentos é uma percepção até nos projetos. Claro que depois de um tempo e as pessoas se conhecendo há muitos anos, como vocês já têm muitos anos de construção, né? E normalmente tem os períodos de quebra também, que já é um comum nos projetos, né? É começar com um grupo, depois chega no meio, sai né? Tem alguma desavença que não consegue ser resolvida. Em quase todos os projetos ocorre essa forma, porque às vezes acontece um pouco da corrupção dos valores, né? Que é uma questão também que é a grande dificuldade dos projetos dessa manutenção do elan, né? Porque a gente às vezes, e uma grande dificuldade de todos os projetos, essa manutenção do elan. Até nas redes aqui humanizadoras, né? O ponto que eu trabalho fortemente é isso, é a gente manter unido, né? É que todo mundo está tão ocupado, né, com tanta coisa, que às vezes é difícil a gente conseguir parar para se planejar, mentalizar, mas que é um fator hiper importante para que dê os próximos passos. Mas concatenando com essa questão, eu queria fazer uma perguntinha só para elaborar. O que vocês viram que mais surtiu resultado nessa questão? Resultado que eu digo assim, nossa, esse caminho para a gente foi o melhor caminho para conseguir construir esses valores em comum. E eu sei que você citou as rodas de conversa, né? A Ju também, querida Ju, tinha falado sobre isso, que são as questões de ter sempre retomar aquele processo, sempre estar colocando novamente. Mas o que vocês perceberam que foi aquele ponto que, sabe o ponto de mutação? Que a partir daquele momento que conseguiu se firmar aquele ponto, começou uma outra base mesmo, o pessoal muda, porque é como se fosse a evolução do projeto. Os projetos, eles têm bem as fases estabelecidas. A gente chama, assim, em geral, né, como se fosse a iniciação, né, a EDI também tem essa constituição, né, que é iniciação, desenvolvimento e consolidação. Consolidação estaria mais nessa fase onde a aprendizagem ela foi implantada. Ou se a gente pensar também na Vygotsky, né, esse desenvolvimento proximal, onde chega no momento que tem, ou Piaget, assimilação da aprendizagem, nesse campo das relações, porque isso ajuda muito para a gente pensar e trazer também correlações dos projetos. Mas eu vi que vocês duas estão com a mão levantada.
Na verdade, tinha levantado a mão antes dessa pergunta, porque quando você traz essa questão, né, dos rompimentos, né, que muitas vezes tem os conflitos, eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente também tenta aqui trabalhar, é essa relação com o conflito, né, porque a gente precisa entender que o conflito faz parte, né, a discordância, né, eu acho que discordar não necessariamente, inclusive, precisa levar para o conflito, né, a gente precisa aprender a discordar, a gente precisa aprender a ser criticado, a gente precisa ter humildade para se rever, né, porque se a gente tem isso estruturado, eu sinto, né, enquanto seres, se a gente faz isso desde pequeno, eu sinto que fica tudo mais fácil, né, assim, da gente poder ouvir uma crítica ou da gente poder discordar, isso não precisa virar uma briga, né, então isso é algo que a gente exercita muito aqui, também desde que eles são pequenos, né, de que a gente pode falar, a gente precisa falar dos nossos incômodos, porque a gente vai se incomodar a vida toda, né, e a gente não fala, porque a gente não aprendeu, a gente não exercitou, nós adultos, né, ou pelo menos a maioria de nós, a gente não exercitou isso desde pequenos, né? Então, falar que está incomodado é algo que é difícil, né? Tanto, é difícil para quem precisa falar e é difícil para quem precisa ouvir, né? E acaba, muitas vezes, virando um conflito, porque a gente não sabe fazer isso, né? Então, eu acho que ter isso estruturado também contribui para que todas essas relações sejam mais tranquilas, né? E aí, não sei, Ju, você quis levantar a mão para responder a pergunta da Zizi, que eu já falei muito. Não, pode seguir, depois eu complemento, fica tranquila, querida. Eu ia trazer um pouco isso, né, que tem essa questão de ser um projeto vivo, né, orgânico, então, a todo tempo se transformando, se revisitando, e sim, acho que esse é o grande aprendizado, né, de estarmos em relação, é a gente aprender com o plural, aprender que o discordar não precisa necessariamente ser um brigar, né, e que muitas vezes o que a gente entende como certo, como justo, como não é a mesma ótica da outra pessoa, né, e aí transpassam todos os valores. Em relação à pergunta de, né, em qual momento essa virada de chave acontece, né, assim, pensei na pergunta da Zizi, tanto em relação aos educandos em si, quanto ao projeto como um todo, né? Eu sinto que é uma construção permanente, eu sinto que essa apropriação dos valores, ela não é finita, né? Nós nos vemos, eu me vejo, né, ali enquanto educadora, e percebo isso nas crianças também, que diariamente é um exercício, né? A gente se apropriar dos valores, a gente se manter, e que em alguns momentos, se não tem uma vigilância permanente, até a gente, que em tese tem os valores super consolidados, né, incorre no risco de fazer uma conversa e não ser totalmente honesto, né? Então, eu acho que tem, assim, o passar do tempo, eu acho que a estrutura e o lapso temporal, esse fluir do tempo, ele ajuda nesses marcos, né, da apropriação, claro, você está lá muito tempo imerso dentro desse universo, isso vai ficando mais introjetado, né? Isso vai ficando mais orgânico, mais natural, mas eu sinto, assim, da resposta, assim, da pergunta, o que me veio muito é que já é um trabalho permanente, assim, é diariamente reafirmando os valores, diariamente tendo que estar aí até nesse conflito interno, né? De que, às vezes, para mediar uma situação, eu vou ter que ser 100% honesta, e aí eu vou ter que lidar com o que isso vai trazer no outro também, né? Então, eu penso que é algo muito contínuo, né? E acho que essa foi uma das razões, a Flora pode me corrigir se eu estiver errada, pela qual a gente não conseguiu trabalhar tanto com a implementação dos núcleos, né? Que não fez tanto sentido ali para a gente quando a gente conseguiu implementar
né? Sabemos que pode ser revogado os direitos, como pode, né? Você está no núcleo do desenvolvimento, você pode voltar, mas talvez não seja tão exato. Em qual momento já existe totalmente essa apropriação dos valores, porque se isso não tiver numa vigilância permanente, isso se dilui com muita facilidade, né? E aí eu acho que um dos pontos fortes é quando a gente consegue também fazer esse trabalho dos valores que estão com dificuldade de ser absorvidos por aquele educando, por aquela educanda, ou mesmo por aquele educador, aquela educadora, aquele colaborador, aquela colaboradora, quando a gente consegue fazer um trabalho mais global, né? Então, em relação aos educandos, quando a gente consegue envolver a família nesse processo, eu sinto, né? Aí os educandos que estão em acompanhamentos terapêuticos, né? Quando a gente consegue englobar toda aquela rede de cuidado, todo aquele olhar, né? Seja para o profissional, seja para o educando, aí eu sinto que essa absorção também se dá de uma maneira com mais significado, com mais propriedade, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, para a gente entender como não tem a ver, né, com o crescer, com a fase etária, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um núcleo de jovens que chegaram recentemente ao TCHE e que temos crianças menores muito mais apropriadas dos valores, inclusive ensinando e relembrando valores do que os jovens, né? Então, é um processo muito vivo e eu acho que depende muito falando aí em constelação, né? Mas depende muito do grupo ali, como ele está, como ele se dá, né? Também não sei se eu respondi a pergunta, porque, na verdade, eu acho que é uma pergunta com respostas amplas, né? E aí, da onde eu entendo, da minha compreensão, eu penso que esse exato momento vai estar sempre em construção para todos nós, né? Em qual momento a gente está totalmente apropriado dos valores, eu penso que durante toda a vida a gente vai estar se apropriando, né? Com certeza, o que eu estava perguntando seria no sentido, isso é totalmente real, mas os indicadores que vocês viram, por exemplo, dessa maturidade e desses pontos que foram chegados. Porque uma das coisas que a gente, para desenvolver, né, por exemplo, os tutores percebem nesse processo de autoavaliação e autocrítica, e assim com os aprendizes também, como que vocês percebem essa mudança de estágio no sentido desse entendimento? Porque, assim, é claro que, quanto aos valores, cada vez nós vamos estar entendendo um dos valores. Então, digamos que tem os mais desconfiados. Eles vão demorar mais para ter confiança uns com os outros. Tem outros que têm mais dificuldade de comprometimento. É o que nunca se compromete, nunca está, tem dificuldade de participar, então vai atrasar nessas questões. Ou seja, cada um tem a sua subjetividade, individualidade nessa construção com relação, inclusive, ao processo de formação. Porque, assim, esse é o grande campo ligado à avaliação, que é uma avaliação qualitativa e que a gente trabalha com um grande diferencial humanizador, porque é um momento que a gente consegue perceber quando a gente tem uma maturidade, eu diria. Amadureceu aquela construção que nós fazemos em conjunto e ela tem a sua coletividade ligada a uma subjetividade. Por exemplo, no TIE, vocês já conseguiram numa construção de cooperação? Os projetos, normalmente, a gente consegue perceber essa construção dos indicadores muito pela questão da ação. Então, se você chega num projeto, solicita, pessoal, precisa todo mundo agora para vir fazer uma coisa. Todos vão? Ou existe aquela resistência, dispersão, vai para um lado, vai para o outro, começa a questionar, mas tem que ir agora? Aí você já vai conseguindo ver que não tem a cooperação bem instalada. No caso, eu vi, né, e eu vi que vocês já têm a cooperação bem instalada. Se precisar, pessoal, todo mundo agora, vamos para lá. Não, eles vão ficar questionando. Sim, o máximo que vão falar, mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso, vamos, todo mundo vai, certo? Tanto que isso... Eles falam assim, é obrigatório? Ótimo, então, questionamento positivo, né? Só para saber, assim, é sério ou é um treinamento? Se não for treinamento, é sério, a gente vai. Então, isso é muito importante, porque, assim, isso é construído na cultura japonesa, mas com uma construção mais em questão de tsunami, terremoto, são situações que todo mundo tem que ir numa união, que tem que ter uma cooperação, porque é uma questão de risco, de segurança. Mas no caso da cooperação, quando ela não é um caso de segurança, quando ela é um caso de amor,
é diferente essa constituição, porque é um caso que todos precisam estar porque aconteceu uma coisa, igual vocês colocaram, uma criança bateu na cara da outra, para tudo, vamos concentrar. Eu sei que tem momentos que não vai parar a construção que todos estão fazendo, e sim dos envolvidos, mas tem momentos que, dependendo da gravidade que ocorra, necessita realmente que se pare toda a escola para poder ver a situação, porque a situação chegou no nível de gravidade, e isso a gente tem esses indicadores também, tipo, gravidade leve, tá num grupo pequeno, deu um tapa na cara do outro, eles conseguem conversar. Gravidade muito alta, caiu no chão, se pegaram na frente de todo mundo, e todo mundo acabou participando porque viu ocorrer, ou seja, precisa de um nível maior de conversação para ver por que está acontecendo isso, e todas as crianças voltarem a essa constituição de valor, porque se deixa também não há conversação, como aconteceu, por exemplo, com a passagem dos pintinhos e das galinhas. Teve que ter uma parada ali com as crianças para conversar, porque foi uma construção coletiva. E quando acontece, por exemplo, uma violência coletiva, ou quando acontece uma necessidade coletiva, precisa ter esse indicador de ter essa questão. Então, é disso que eu estou falando, porque às vezes a nossa prática está tão integrada com a nossa, né, que às vezes é difícil a gente trazer e evidenciar, mas isso é muito importante para os projetos, porque isso dá uma outra visão, inclusive, para a gente constituir essa construção. Eu vi que a Rita está com a mãozinha levantada e a Ju também. Aí, Rita, você gostaria, é uma outra pergunta, um complemento, ou a Ju queria falar sobre isso, só para eu saber aqui a movimentação? É um complemento, é uma pequena história de uma situação que tivemos lá na Escola da Ponte, e que foi comigo quando eu era pequena, eu tinha cerca de 12 anos, 11, mais ou menos, e eu lembro-me que houve um conflito grave, e que fui eu a culpada, enfim, fui eu que eu comecei não, mas houve uma violência da minha parte, porque havia um miúdo da minha idade, que nós estávamos a fazer uma roda, assim, todos abraçados, eu não me lembro bem qual é que era a atividade, mas estávamos assim em roda e abraçados, ou talvez a cantar uma música, não me lembro bem, e era uma época um bocado sensível, porque eu tive um primo que andou também na Escola da Ponte, o José Pacheco já contou esta história algumas vezes, e ele faleceu com 14 anos, e eu tinha pai 10, 11. E então houve um miúdo que eu agora vejo que ele provavelmente tinha algum tipo de neurodivergência, né? Mas na altura não era falado. E então ele disse nesse grupo, nessa roda, ele disse assim em voz alta: foi bem feito o teu primo ter morrido. E eu dei-lhe um pontapé. E dei-lhe um pontapé numa parte um bocado sensível. Assim, não foi a minha intenção, mas pronto, aquilo saiu-me, né? E eu lembro-me que na altura parou tudo, porque ele começou a gritar, né? Que ele doeu-lhe imenso. Eu fiquei assim também um bocado chocada, não é? E eu lembro-me que foi a professora Paula que me chamou a um canto, uma zona mais fora daquela situação, né? E eu estava nervosa, porque realmente aquilo foi uma coisa um bocado extrema, e ela falou comigo e disse-me: olha, Rita, enfim, o que aconteceu foi muito grave, porque esta parte é uma parte sensível. Depois acabou por me explicar um bocado do sistema reprodutor, que era uma parte que não se... E do feminino e do masculino, ela há partes que são mesmo muito sensíveis e que, se nós batermos com força, podem ter efeitos mesmo perigosos, não é? E então ela explicou-me aquilo tudo, e eu lembro-me que na altura aquilo entrou-me assim na minha consciência, né? Fiquei com a consciência pesada, fiquei assim, a sentir-me culpada e tal, mas enfim, isto para contar esta situação, né? E depois alguém foi falar com ele também, e na altura depois fizeram-nos ter uma conversa, eu e ele, em que eu lhe pedi desculpa e tal, e ele na verdade não conseguiu chegar ao entendimento de me pedir desculpa por aquilo que disse, né? E disse: eu diria outra vez, ele era uma personagem intensa, e eu sinto que também por exemplo,
se eu não tivesse aquele tipo de abordagem, eu se calhar poderia ser uma criança também um bocado violenta, né? Porque eu tinha este instinto bastante masculino, assim, fisicamente muito ativa, e não me lembro de haver muitas outras situações de violência comigo, né? Então eu penso na importância que essa abordagem teve, enfim, naquele momento e nos outros. Pronto, era para contar esta história, dar aqui um input. Vai, Juliana. Rita, querida, obrigada por compartilhar a história e trazer, né? Eu acho que quando você traz, me vem um lugar forte, assim, de, sim, a avaliação, as autoavaliações, a nossa observação, né? Porque esse cuidado, né? Você teve essa atitude violenta, mas será que, de fato, você poderia ser olhada ou nomeada como uma criança violenta, né? E o quanto essa abordagem feita dessa maneira compreensiva, humana e de entender, né, que isso não te definia naquele momento, né, que não é isso que te define e contribuiu para que fosse positivo, né? Dependendo da abordagem, poderia te incitar numa violência maior, numa revolta maior, né? Então, eu acho que é esse trabalho da observação. Eu acho que a cooperação em casos de gravidade mais extremos, elas se dão de uma maneira meio do coletivo, assim. Acho que sim. A gente teve, por exemplo, uma vez, acho que pensando, né, além da ameaça da pá, além do dia que um bateu com o tronco na cabeça do outro, né, pensando assim num cenário de algo bem grave que a gente teve, foi uma vez que um educando praticou racismo contra o outro, né? E aí a gente foi necessária uma série de adoção de medidas, né? Era algo que a gente ainda não tinha vivenciado no espaço escolar, né? Medidas para com a família, medidas para com a diretoria de ensino, medidas para com a família de quem agrediu, a família de quem foi agredido. E eu estou trazendo isso porque eu lembro que nesse episódio a gente precisou fazer um momento de parar tudo na escola e só olhar para isso, e só falar sobre isso, e eu lembro que as crianças rapidamente perceberam o que estava em jogo, assim, né? Acho que é isso, já estavam com os valores absorvidos, e foi uma cooperação do coletivo, assim, acho que a nossa condução também, né? A nossa cara, a nossa expressão ali de que algo que não é tolerável, né, tem acontecido, acho que são indicadores. Porque você lembra, Flora, sempre tem essa pergunta mesmo, é obrigatório, mas precisa ir agora, né? E quando a gente teve acho que foi uma semana que a gente parou bastante para olhar e fazer assim, não houve questionamento, eles rapidamente entenderam que o que estava em jogo ali era algo realmente muito sério, muito importante, e que essa cooperação se fazia necessária, né? Eu acho que aí dos maiores, dos menores, acho que todos. Então, eu acho que é uma junção, né, de fatores. Eu lembrei só, né, dessa coisa da coletividade, de algo que a gente está vivenciando exatamente nesse momento, que é a produção para a festa junina, né? Eles têm 2 dias que tem um educador de artes na escola que fica no ateliê, né, que é o Edu, então ele vem terça e sexta e ele passa amanhã, e as crianças vão passando nos seus tempos livres pelo ateliê para fazer suas coisas, ele traz técnicas, ele traz... E também vão a partir, às vezes, de grupos de estudos, assim, né? Então, nós, educadores, a gente põe nos roteiros, e até, sei lá, o grupo do Star Wars, por exemplo, eles fizeram um capacete do Star Wars e tal. E aí, agora, essa semana, o Edu trouxe coisas da festa junina, porque vai ter a nossa festa no dia 20, a gente precisa deixar a nossa escola bonita e tal, e aí agora ninguém mais quer ir para o ateliê, porque eles só querem fazer coisas se forem as coisas deles. Eu não posso fazer meu capacete de Star Wars, então não vou, né? E aí a gente está justamente nessa reflexão na nossa reunião, a gente vai ter que ser obrigatório,
né? Porque é sobre coletividade, é sobre, né? Fere com os nossos valores, né? Então, se você tem 1 hora livre no seu dia, 2 horas livres naquele dia, você vai precisar meia hora, talvez, ir fazer a bandeirinha, a argola, o que a gente vai precisar fazer para nossa festa, porque senão a nossa festa não vai acontecer, senão a nossa festa vai ficar feia, né? Então, a gente vai trazendo em todas essas coisas e vai dizendo para eles por quê, né? É obrigatório porque precisou ser, porque se não fosse ninguém ia fazer e a gente não ia, né? Então, se a gente vai explicando, né, vai fazendo sentido e eles vão, mesmo que obrigatoriamente, fazendo, porque a gente também não faz só o que a gente quer, porque a gente faz coisas obrigada, e faz parte da vida, né, também, porque senão a gente é um pouco complicado também, né? A gente forma uns déspotas, né? Então, precisamos cuidar, né? Vai lá, Bruno, querido. Valeu, gente. Bom ver vocês. Perdão que eu tô na universidade, eu trabalho aqui, e aí chegou uma fila, um atrás do outro aqui, pedindo umas questões, e eu tive que dar uma saidinha. Mas aí eu tava ouvindo, muito legal esse tema, assim, porque eu acho que esse tema é um dos mais sensíveis, assim, e difícil, porque tu precisa, esse feeling, esse equilíbrio tênue entre essas duas coisas, é na prática, né? E até porque muitas vezes a galera assim que tem ideais como a gente, mais libertário, mais construído, às vezes a gente começa tudo, né, querendo que tudo fosse simplesmente uma liberdade sem fim, né? E a gente vai tomando consciência disso, né, desse equilíbrio entre essas coisas, né? Porque ao mesmo tempo que o nosso objetivo é estimular a potência do ser, né, entender que a gente quer e a potência do ser é única de cada um, então tem que ter espaço para esse florescimento, né, esse vir a ser que está ali. Ao mesmo tempo, todos nós carregamos sabotadores dentro também, né? Porque, tipo assim, eu também, se eu for, ao mesmo tempo que eu tenho uma potência para realizar para muitas coisas, para muitas áreas, né? Se eu me descuido, aqui tá frio pra caralho, eu não vou levantar de manhã, porque né? Então, essa média entre, nossa, eu tenho que ajudar esse ser a desenvolver a sua potência, que ela é única, ele vai apontar o caminho, né? É o ser que aponta o caminho, mas é o adulto que tem a experiência de adulto que vai dar a manha desse trilhar, né? E vai dizer, agora não dá para sentar não é hora de sentar na pedra no caminho e esperar porque está anoitecendo. Então, e isso é a prática, né? Isso é anos que demora a gente conseguir estabelecer, né? Botar a borda, mostrar que tem uma borda ali, não, daqui não passa, né? E aí, outra questão que é uma aprendizagem super importante, porque normalmente, assim, socialmente, o que a gente recai, muitas vezes, ou acha que tem que ceder, e aí tem que ceder porque e aí evita, né, toda a dor, todo o transtorno de botar essa borda, de deixar claro que tem um limite ali, então cede. Ou, por outro lado, não cede, mas fica super irritado e brabo pela questão da criança estar forçando esse limite, né? E o forçar limite faz parte da existência, né? E o ímpeto de persistência, e como a potência, a potência, o que a gente às vezes tem como na infância, assim, um problema de comportamento, ele é potência também, ele só precisa ser ajustado à borda disso, né? O que eu vejo, por exemplo, assim, a tal criança é teimosa, né? O problema desses rótulos. E eu fico pensando assim, cara, a gente, aqui o nosso caso de conseguir, né, a Escola da Floresta ter ido para frente dentro da escola pública, foi pura teimosia, né? Porque todo mundo disse o tempo inteiro que não tinha como e que era uma viagem que não ia dar. Então, aonde que a teimosia é esse ímpeto que me e até onde sim ela é, né? Então, a mesma potência, o desafio, eles são a borda é muito tênue, então eu acho que é o que, como colocou a Flora, a Ju, essa questão de que, bom, é perceber essa borda,
deixar clara essa borda para que não dizer aqui não é para passar. E o ímpeto dele tensionar com isso, ser acolhido com amor, mesmo que seja, não, essa borda está dada e não tem conversa, né? Esses pequenos ajustes, né, entre conseguir perceber isso, é um feeling da experiência mesmo de espaços educativos mais libertos e que trabalham com a potência do sujeito, assim, né? E é um fio da navalha, assim, a gente está o tempo inteiro aqui, né? Eu acho que a gente vai melhorando no decorrer do tempo, mas ainda nunca é confortável, porque a gente está o tempo inteiro, porque cada sujeito é um, então para cada sujeito tu tem que redescobrir aonde está essa zona limítrofe ali entre a potência, né, a liberdade da potência e as limitações do sujeito, né? É para aí. Muito bom ouvir vocês e saber como os nossos desafios, as nossas situações são muito semelhantes. Dá trabalho para caralho, nossa, é muito. O Zé tem uma coisa que eu discordo tremendamente do Zé. O Zé fala que paradigma da aprendizagem, da comunicação é mais fácil. Eu digo assim, cara, não dá onde é mais fácil. Cara, tu chegar na escola, tudo bem, agora, não estou falando em sentir grato, né, de como nos preenche esse óbvio, né, senão nem ia fazer sentido esse modelo de educação. Mas, cara, trabalho dá muito mais. Não dá trabalho é tu chegar com o livro didático e passar a matéria no quadro. Página 42, na aula que vem a 43, isso não dá trabalho. Agora, claro que recompensa, é gratificante essa experiência educativa nossa, mas dá trabalho pra caralho, muito mais do que qualquer outro modelo engessado, né? Então, queria trazer uma reflexão sobre essas colocações, porque isso é muito importante para a gente trazer como os indicadores dessa construção desses valores. Uma das coisas que eu percebo, e queria até trazer com vocês, porque é uma questão que ocorre em muitos projetos, tem uma quantidade, não de quantidade não pensando na qualidade, mas tem uma quantidade de educadores e aprendizes, quando eles chegam num nível de compreensão, eles conseguem, digamos assim, fomentar com os outros e mover aí uma construção de desenvolvimento. Como se fosse a ideia do núcleo mesmo, né? Ter, não um núcleo no sentido que vocês estavam colocando, que a gente está falando de ter núcleos de desenvolvimento, não, mas núcleos de construção desse valor. Porque quando se tem esse núcleo de construção desse valor, e assim, eles não são normalmente conscientes. Nós percebemos porque nós vamos falando. Aqueles 3 aprendizes, eles conseguem já ter um nível de cooperação, eles já conseguem ter um nível de entendimento, eles já, o nome do arrasta. Já arrasta o pessoal para ir para outra questão. Do mesmo jeito que, quando tem aprendizes ou até tutores também têm essa questão, que são as lideranças, né? São essas questões das lideranças, elas trazem muito essa construção dos indicadores. E, normalmente, as lideranças colocam à prova tanto a construção que não está pronta, que está em falta ou que está em desenvolvimento, quanto aquela que já está bem fundamentada também, porque ele ajuda as outras pessoas a constituir, e quando não está, ele também pode atrapalhar, porque vai trazer também as fragilidades daquilo que está ocorrendo. E nisso, é um ponto, assim, muito importante da aprendizagem que eu vou falar um pouquinho do projeto que eu desenvolvi, que o Luciano chegou. Que bom, Luciano, a gente está por aqui ainda, a gente já passou o tempo, eu até ia ver com vocês se vocês podem mais uns minutinhos para a gente poder só encerrar mais um pouquinho, né, se possível. Pode ser uns 10 minutos, tudo bem para todos? Então, eu estava trazendo só um pouquinho essa reflexão com relação à dinâmica de grupo e das funções. Quando nós trabalhamos tanto na agrofloresta pedagógica, quanto nos outros projetos também que desenvolvemos, a formação humanizadora e até no desenvolvimento das redes, quando se tem a construção da função bem estabelecida, normalmente é aí que se percebe esse ponto de mutação, ou seja, um indicador, quando a pessoa muda o comportamento porque ela assumiu função. Exemplo, normalmente a criança, né, e isso acontece com o educador também, vamos limpar o banheiro. No começo limpa o banheiro de qualquer jeito, joga a vassoura, deixa meio sujo, põe de qualquer jeito, faz irritado, bate, não sei o quê. Aí depois de um tempo vai indo até conseguir fazer o quê? Fazer bem feito. Quando faz bem feito, fechou aquele entendimento dentro de si. Não quer dizer que, se for colocado na função novamente, quando se quiser outra coisa, que não vai usar isso como processo de revolta. Porque isso é ser humano. Quando o ser humano transcende isso, é porque já passou para um nível humanizado mesmo, né? Que quando você tem que fazer uma coisa que você não quer,
e abrir de mão de uma coisa que você precisa fazer e você não vai se irritar por isso. Isso acontece até com o nosso adulto, né? Tipo, você quer muito uma coisa, não pode ter naquele momento, porque você vai ter que fazer outra que é chata, terrível, e vambora. Você vai ficar como? Feliz? Normalmente não. Você fala, ai, lá vou eu fazer isso. Né? A criança é a mesma coisa, só que a criança fica mais evidente que ela dissimula menos. O adulto ainda vai sorrindo, mas na verdade está ali querendo, né, esfaquear o outro, ou fazer qualquer coisa assim, desculpa o termo. Mas só colocando sobre essa referência, porque esse ponto de constituição do núcleo como função é um dos pontos que eu desenvolvo muito e que dá muito certo dentro dessa avaliação e que eu vi que nos projetos constitui um campo que acelera isso. Porque quando você tem um núcleo, por exemplo, 3 crianças, ou até os educadores, e eu acredito que vocês fazem isso porque eu já vi vocês colocando que em alguns momentos, por exemplo, o educador que acompanha a criança que tem essa dificuldade, normalmente vocês já se colocam como especialistas dentro de algumas questões específicas. Então, quem vai trabalhar com as crianças que estão com maior dificuldade nesse sentido, porque tem uma maior fala, eu vi vocês falando do fósforo, que ele tinha o processo da função mais do confronto, né, da pessoa que vai trazer um enfrentamento, ou trazer ali um ponto de limite, ele ia mais para o campo de, gente, vamos dar um basta aqui, e cada um vai tendo, né, a Flora também tem uma questão de organização, de maior precisão, a Juliana mais da relação, do vínculo, do acolhimento, então isso são funções. E meio que naturalmente, dentro da constituição da dinâmica, vão construindo esses núcleos de funções, tanto dos tutores quanto dos aprendizes. E isso faz o quê? Isso faz uma construção de indicadores para desenvolvimento de valores. Porque quando você tem aquele núcleo que se desenvolve, normalmente são aquelas pessoas que elas vão trazer isso. Quando a gente tem esse entendimento claro e conscientização, a gente chama para essa questão. Por exemplo, campo de acolhimento, quem vai ser? Já sabe quem é, já tem as pessoas que têm essa função para fazer aquele acolhimento, porque elas sabem fazer. Não quer dizer que as pessoas que não sabem não vão passar por isso. Todos precisam passar. Mas aí nós temos a questão do potencial, que era uma questão que o Bruno estava trazendo também, porque a gente tem potencial em alguma questão. Tem um pessoal que é o resistente que precisa, só que se a resistência for mal utilizada, ela trava um grupo inteiro. Se a resistência for bem utilizada, ela ajuda um grupo a se sustentar, de se manter, a manutenção que dá para esse grupo. Então, essa articulação que se faz, e aí eu queria até trazer para vocês que, para mim, um dos grandes indicadores dessa construção do desenvolvimento para a consolidação é a questão da articulação do conjunto das pessoas que estão envolvidas. Normalmente, essa articulação do conjunto das pessoas que estão envolvidas, no momento de maturidade delas, é como se fosse uma comunhão de maturidade. Todos estão fazendo uma circuitação naquele momento de maturidade, naquela construção. Então, eles se unem naquele ponto para ajudar naquilo. E se você, por exemplo, no caso, essa mentalização ocorre normalmente no núcleo duro. Por exemplo, eu considero a Flora, a Juliana, mais esse núcleo de mentalização, né? Com o fósforo também, eu vejo que ele é uma das pessoas que está ali, mas ele dá um apoio, né, geral para vocês de sustentação. Eu percebi isso, não sei se eu consegui aprofundar nesse nível, mas eu vejo que claramente quando cada tutor foi colocando, eu fui percebendo a função de cada um dentro da construção, a forma como se coloca, se posiciona. O Luiz, muita questão de trazer mais a parte teórica, trazer mais esse campo de explicitação, de ideias, ou seja, e quando cada um consegue integrar a sua ideia dentro dessa constituição, você tem uma comunidade formada, porque cada um está assumindo uma função, e aí você consegue fazer esse desenvolvimento. Mas isso normalmente é que não é muito claro. Ou acontece, por exemplo, em algumas escolas ou projetos, de forma desordenada. E aí, às vezes, acontecem os choques. Que eu vejo, por exemplo, que aqueles momentos que dá aqueles conflitos, os grandes choques, é porque isso não está conscientemente desenvolvido. Fica mais como um processo, assim, que as pessoas não vão percebendo muito bem, e aí quando dá um impacto. Aí quando dá um impacto, fala, tem um ponto aqui, vamos fazer uma outra forma de rever. Então, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão que está nessa pergunta que eu trouxe, e como eu trabalho também, trazendo um pouco, né, dessa questão de desenvolvimento das funções como potência. A função como potência, desenvolvendo um núcleo de atuação do conjunto de pessoas que tem maturidade nessa construção, para que possa avançar o quê? O desenvolvimento do coletivo. Porque a subjetividade, para nós, a nossa construção de projeto, ela é muito ampla, ela é muito rápida. Porque, como diz o Bruno, é difícil, mas o paradigma da comunicação, o paradigma da aprendizagem, ele dá muita amplitude da subjetividade, mas ele não garante a amplitude da coletividade.
Aí que a gente vem a questão da coletividade, trabalhar essa coletividade. Como vocês colocaram também, né? Cada um quer fazer o seu, não querem fazer uma construção de união. Não que isso seja ruim ou bom, né? Não, a gente não está no sentido de julgamento, não é isso. Mas sim no sentido de nós percebermos que a escola é de quem? É de todos. A festa é de quem? É de todos. Se a festa é de todos e a escola é de todos, todos precisam estar dentro dessa questão. E aí, função como potência, utilizar a função como essa potência. Então, até os grupos que vão se formando, que vocês desenvolvem muito bem também os grupos, não só os grupos, os GRs, né, e tudo mais, mas isso ajuda justamente a formar essa construção da coletividade como potência nos núcleos de acolhimento, né? Mas eu queria trazer um pouquinho esse complemento e ver com vocês também, porque para mim está muito claro. Mas eu vi que o Luciano está com a mão levantada. Sim, Luciano, tudo bem, querido amigo? Que bom que você conseguiu. Boa noite a todos e todos aí, bom ver vocês novamente. Eu peço desculpas de ter chegado tarde, eu estou aqui num curso do Sebrae, chama Empretec, que é sobre empreendedorismo, e no final, se eu puder, não quero atrapalhar esse raciocínio aqui, no final, se eu puder falar por 1 minuto e meio aí, só o que eu consegui por aqui hoje, eu consegui umas parcerias muito legais, e acho que uma ação de marketing que pode ser replicada em todos os nossos projetos aí, se fizer sentido para vocês aí, para captação de recursos e na parte do inglês. Né? Depois eu conto para vocês. Agradecida, querido Luciano. Inclusive, gente, assim, a gente tem aí umas articulações para a gente tratar, né? A gente tinha organizado de fazer, né? Hoje, com o Tia trazendo mais essas questões, porque esses pontos vão entrar também ali no demonstrativo que a gente está fazendo, né? Para ver com vocês, se vocês colocariam mais algum ponto, alguma coisa, porque a gente quer deixar pelo menos uma base escrita de cada construção, naquela ideia do desenvolvimento dos artigos, do desenvolvimento realmente da nossa construção como redes, né? Demonstrando que esses projetos existem, que eles são reais, que eles funcionam, que eles se desenvolvem, e cada um fazendo a sua construção e também ajudando para a gente fazer e marcar um dia para a live, né? Que eu tinha comentado com a querida Ju também, a Flora, não sei se já está sabendo também, mas a gente marcar um dia para fazer essa conversação com vocês apresentarem o TIE e trazendo um pouco mais de reconhecimento para esses projetos e os projetos da redes, né? Ou seja, o que a gente consegue fazer? E o que nós fazemos em comum? O que nos une? A humanização. Isso aí é o ponto, né? Uma educação humanizadora. Todos nós estamos aqui para que o ser humano consiga ter uma humanização em quê? Transformação, se transforme como ser humano, tenha mudança social, ou seja, nós nos reunimos pela construção do que nos conecta, né? E porque todos nós estamos praticando e construindo para fazer, né? Mesmo que não tenha projeto diretamente, está fazendo com os filhos, está tentando desenvolver, está aqui como diz o Luciano, a escola sem nome, né? Mas que daqui a pouco vai ser anonimada, estava inanimada, vai ser anônima, ou seja, vai ter nome daqui a pouco, mas já está aqui no processo de movimentação, né? Ou seja, não é algo que está fora da realidade, que a gente sabe que funciona assim, né? Então, seria para a gente também poder organizar isso. Mas a gente pode falar isso na próxima reunião também, aí se, né, ou a Flora ou a querida Ju puderem participar também para a gente poder trazer essa questão, seria muito importante. Eu até fiz um material também que eu queria apresentar para vocês, de Constituição, vou ver se eu compartilho também com todos, para ver se vocês teriam algum ponto a mais, questão a mais, porque tem uma organização para a gente poder apresentar e fazer aquela questão que eu já tinha falado com o Luciano na última vez, que vamos ver se ele trouxe referente a isso, da gente conseguir um valor para a gente fazer a nossa, de fato, né, vivências em rede internacional, né, das redes humanizadoras, para a gente ir em cada lugar, conseguir de Portugal para o Brasil para Portugal, mas para isso a gente precisa conseguir uma construção de financiamento, né, e organização para ter isso, né. Sim, que você tá, acho que tá. Luciano, você quer se colocar já agora? Eu posso, não sei o que fica melhor para o grupo aí, vocês que sabem. A gente está, na verdade, nos últimos 10 minutos que eu pedi, que já está quase passando, na verdade, falta um minutinho. Tá bom, então eu falo bem rapidinho. Bom, gente, eu estou aqui no Sebrae de Osasco, e estou fazendo um curso que chama Empretec, que é para trabalhar com a questão de empreendedorismo, né? E aí eu conheci um monte de gente, consegui umas parcerias muito legais aqui, descobri que o Sebrae tem uns processos de formação fantásticos e gratuitos,
gratuitos. Qualquer escola pode usá-los, e eu nunca ouvi falar deles, sabe, de empreendedorismo, muito legal. Bom, nesse curso eu chego de manhã, tenho que sair à noite, é muito intenso, essa hora eu ainda acabei de terminar o curso, e aí uma das coisas que eu tenho que fazer é criar uma empresa do nada, assim, criar toda a ideia, toda a estrutura, ter resultado e fechar ela amanhã, na sexta-feira. E ela tem que ter lucro. Aí eu cheguei para eles e falei assim, então, estou com uma ideia legal, só que ela não vai dar lucro, ela só vai dar resultado social. Pode? É uma ONG. Aí eles abriram a exceção. Então, qual que é a ideia? Eu sou voluntário lá na escola aberta de inglês e eu falei para as crianças, gente, vocês precisam de uma certificação internacional, é importante, blá, blá, blá. As criancinhas, pô, que legal, estamos animados, eu quero. Aí eu falei, então, mas tem que pagar. É R$ 850 cada um. Aí murchou, né? Tipo, pô, caramba, nunca vamos conseguir isso aí, é muito caro, tipo, né? Aí eu fiquei com isso, putz, isso acabou comigo aqui por dentro. Eu, tipo, por que eu fui falar disso, né? Nem precisava falar, porque... Aí eu fiquei inconformado com isso, ficou na minha mente. Quando eu cheguei aqui no curso, eu peguei e encaixei essa ideia, eles aceitaram, fizeram exceção. Então, o que eu fiz? O teste é R$ 850 por criança. Eu dividi isso em 20 pedacinhos e saí vendendo essa ideia com a autorização da EDI e dos outros educadores, eles fecharam em consenso que gostaram da ideia, e aí saí vendendo para Deus e o mundo aí essa ideia de compra um pedacinho do sonho de uma criança, de ter mais empregabilidade e tal, e aí estou vendendo aí. E aí o resto que eu não consegui vender, eu vou inteirar, e aí conseguiu pelo menos uma criança já ter esse... e aí eu entrei em contato com a Universidade de Cambridge, aqui no Brasil, e expliquei o projeto, eles deram 10% de desconto também. Então, assim, estou muito animado, eu queria dividir com alguém que entende o que eu estou falando e o contexto de lá do chão de escola e o impacto, né, que isso tem para as crianças. Então, estou muito feliz e estou feliz de contar para vocês também. Agradecida, querido Luciano, muito bom. A gente sabe que são essas batalhas mesmo, né? A gente vai se organizando para conseguir, né, em cada situação, as crianças terem essas possibilidades, né? Tem crianças que às vezes nunca viram mar, que a gente consegue organizar, né, para elas conseguirem chegar até o mar e correr atrás e ver com instituições, e as instituições, o Senac, Sebrae, o Sistema S em geral, ele tem boas possibilidades e ramificações mesmo para apoiar. Então, se você puder depois compartilhar com a gente, se você quiser compartilhar um pouco desse material também, de como eles fazem, como funciona esse tipo de parceria, de consórcio, a ideia que faz é bom. Porque, por exemplo, tem muitos projetos que eu mesmo acompanho e eu vou enviando para todo mundo e também construo para, mesmo a Agrofloresta, a gente conseguiu fazer uma época, uma organização para ter uma integração, para que as crianças pudessem ter um outro tipo de aprendizado, de outras especializações, né, que são essas especialidades, que muitas vezes elas nunca conseguiriam pagar, porque ainda mais sendo uma comunidade de muita baixa renda, muito carente, então nunca teria uma qualidade dessa, né, de possibilidade. E isso, quando a gente aprende a fazer, né, como que a gente ramifica, faz e organiza, é muito bom. Então, se você puder passar uma mapinha mental, ou qualquer questão que você tenha aí, que a gente vai utilizando também para outras questões, né, porque ajuda até para a gente se organizar também. E se você souber algo do Sebrae que dê para encaixar com a gente, tá, de a gente fazer algum campo de formação junto, ou integração, ou base, vê porque é importante, tá? Porque são formas da gente conseguir também algum tipo de fomentação ou desenvolvimento, ou até uma integração com jovens, porque a gente fala muito das crianças, mas a gente sabe que os jovens também estão numa situação péssima, né? E muitas vezes eu acompanho algumas formações, mesmo técnicas, né? Que tem horas que a gente tem que fazer por aí, que é o que dá, e trabalho com humanização com essa construção. Então, a metodologia é muito diferenciada, né? Mas agradecida a compartilhar. Beleza, e aí assim, gente, a ideia da galera aqui é como ter resultado numa empresa, você ter sucesso de forma ética, de forma honesta, mas dentro do ideário capitalista. O que eu penso? A gente pega, a gente aprende, a gente dá o nosso toque, né?
e a gente humaniza esse processo também. Eu acho que dá para encontrar o meio termo das coisas aí, da mesma forma que eles aceitaram a ser uma ONG que não dá lucro. Vou perder a competição. Eles falam, não, mas você vai perder a competição. Ah, tá bom, tudo bem, mas eu sei que vai ganhar tudo isso aí. Então, deixa quieto. Mas eles têm da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, e para qualquer escola. Então, sabe, TIE, Escola da Floresta, qualquer escola aí poderia e tem acesso a isso e é gratuito. Muito legal. Depois eu vou passar o material e os contatos. Agradecida, querido Luciano, muito bom. Quanto mais a gente conseguir fortalecer em redes assim, né, já vai preparando também com outros pensamentos, né, é importante também, né. Bom, pessoal, então eu queria, realmente, eu sei que passou um pouquinho mais, mas uma alegria estar aqui com vocês, Flora querida, Juliana querida, se vocês puderem também continuar na próxima semana, a gente avançar um pouquinho mais também, né, vou ver se eu pego esses materiais que nós conversamos hoje e esses dias, para integrar um pouquinho mais naquele texto, para partilhar com vocês também, para ver se tem mais algum ponto, para depois a gente poder marcar um dia para a dinâmica da live, né, que aí seria bom. Normalmente a gente está tendo um encontro todo sábado, no último sábado do mês, para a gente encontrar todos nós e conversar um pouco mais. Talvez seja um bom encontro para a gente poder conversar e ver até de fazer, né, a live no dia seguinte, ou numa organização assim, tá? Mas aí fica reforçando esse convite também. E a querida Rita ficou na próxima semana de trazer um pouquinho da construção dela, o que a gente está fazendo para todo mundo que chegou também. Cada semana a gente está trabalhando de cada um trazer um pouquinho da sua construção pessoal de vivência, né? E a querida Rita vai trazer um pouquinho dessa questão da Escola da Ponte, o que ela desenvolveu, até para a gente ver essas questões de, né, o que aconteceu 30 anos depois, né? Quando um projeto já está consolidado de muito tempo, o que ocorre, né, com as crianças que vocês estão desenvolvendo agora daqui a uns 30 anos? Eu acho que ainda não chegou, né? Então dá para ter uma noção, eu sei que não é igual, sei que tem países, tem todas as questões, mas é incrível para ver os pontos em comum. Eu tenho estudado muito essa questão e a gente consegue perceber isso que eu falei com vocês da função como potência e todas essas questões, porque depois de acompanhar 30 mil projetos em vários lugares do mundo e percebendo os mesmos pontos, a gente vai percebendo como que a gente integra nas mesmas questões que formam o que é uma educação humanizadora e o que formam o que é esse processo de transformação que a gente trabalha tanto democraticamente, sociocraticamente, com relação à educação transformadora, com relação à mudança, tudo isso vai fazendo uma construção de um novo ser humano, que é realmente esse ser humano que se importa mais consigo mesmo, com o próximo, com o planeta, falando numa simplicidade, né? Mas mais humanizado, né? Se a gente pode dizer assim. Bom, então, eram esses pontos que eu queria trazer, e também a gente pegar um minutinho, a gente organizar no próximo dia, para poder apresentar um pouquinho para fora, para Juliana eu já apresentei um pouquinho, mas está gravado também nos vídeos, sobre como que funciona a nossa construção aqui, mas acho que é bom apresentar, né, o que a gente está fazendo, onde que a gente está, quais são os pontos, e apresentar para vocês o material que eu já organizei também, e ver o que vocês teriam mais para complementar e tudo mais, tá bom? Mas é isso. Grande abraço, pessoal. Desculpa trazer um pouquinho mais, é só para a gente deixar já organizada a nossa pauta. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Valeu, galera. Gratidão. Boa Valeu. noite, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, queridas amigas.